Glória a Deus. Paz do Senhor a todos, amém? Aleluia. Deus já tem falado conosco. Ele continuará falando um pouquinho mais. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Palavra bem conhecida. Vamos ler a partir do versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão procurando, vamos aguardar. Daniel capítulo 6. Versículo de número 6. Você que está na sua casa também, pega a sua Bíblia. A gente vai projetar para você, mas é importante se acompanhar, amém? Se a gente não souber manusear a palavra do Senhor, na hora que precisar, como que vai ser? Então, vamos usar a Bíblia. Daniel capítulo 6, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o decreto. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, lida neste momento. Senhor, a tua palavra é a maior revelação para o homem, para a mulher, para o ser humano. Por isso revela a tua vontade, revela o teu querer para as nossas vidas. Que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a falar nessa noite, que eu diminua e o Senhor cresça. Que a tua graça, que a tua glória, que o teu poder, Senhor, seja manifesto nesse momento. Alcança esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor Jesus, que eles venham ser abençoados, venham ser tocados pela tua palavra. E que nós cresçamos, meu Pai, em graça, em conhecimento, em estatura na tua presença. Por isso, Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra, pela liberdade que nós temos de falar do teu nome, de receber a tua porção. É o que nós te pedimos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e essa palavra é uma palavra bem conhecida de todos nós. Creio, até quem não é cristão já ouviu falar dessa história, ao menos por cima, conhece a história de Daniel na cova dos leões. Na sessão da tarde, às vezes nos programas de TV, já teve a oportunidade de assistir e conhecer um pouco dessa história. E essa história é uma história de perseguição. É uma história onde mostra Daniel se destacando dentro de um reinado, e os outros governadores, tanto que a gente lê no texto a partir do versículo, no início do capítulo 6, você vai ler e você vai perceber que ele se distingue dos demais. O rei Dario, ele olha para Daniel de uma forma diferente. E isso, quando alguém tem um olhar diferenciado, isso causa inveja muitas vezes nos demais. Exatamente isso foi o que aconteceu. Os demais governadores, os sátrapas lá, os prefeitos, aqueles que cuidavam das províncias, eles invejaram.
e eles tinham que fazer, eles talvez, não seria muito diferente daquilo que nós vivemos hoje. Eles tentaram de alguma forma subornar Daniel, de alguma forma tentaram corromper ele, tornar ele alguém corrupto, porque com certeza naquela época também deveria haver corrupção. Tentaram de alguma forma dissuadir ele, mas Daniel, ele foi firme. Então eles procuravam alguma coisa que eles pudessem pegar Daniel. Então eles começam agora um plano de perseguição para destruir a vida de Daniel. E irmãos, a perseguição, hoje eu quero falar sobre perseguição. Ele é um tema difícil por muitas vezes, que muitas vezes a gente não prega, não é pregado nos púlpitos, mas é um tempo que Deus tem nos despertado para que a gente também fale um pouco mais, a gente pregue um pouco mais, a gente fala muito daquilo que Deus pode fazer, mas a gente esquece de reforçar aquilo que vai acontecer. E muitas vezes a gente não para analisar, não para pensar, e a gente vai levando a nossa vida de uma forma corriqueira. Então o Senhor tem nos levado a um tempo de despertamento também, para que a gente se prepare, que a gente esteja preparado em todos os momentos. A gente cantou aqui, tudo está pronto, mesa, pão e vinho, lâmpadas acesas, tudo preparado. E será que realmente nós estamos preparados para tudo? Então, o tempo de perseguição, amados, de alguma forma, ele é uma certeza para os cristãos. Todos nós, isso é uma certeza. O tempo de perseguição é uma certeza. Você pode não estar sentindo nesse momento, mas ele vai chegar. E a gente vai começar, a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, a gente vai ver isso. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12, vai dizer assim: ora, 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então todos nós que queremos servir ao Senhor, a gente vai ser perseguido. A gente vai enfrentar perseguições. A gente vai enfrentar situações. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 14. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 até o 14. Também vai dizer algo interessante. Diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha lá, não é nada extraordinário você sofrer uma perseguição, você sofrer uma situação, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, olha lá, a própria palavra do Senhor nos conta isso. A gente vai enfrentar isso, irmãos, e podemos perceber pelos fatos que acontecem. Se você for uma pessoa que é antenada com aquilo que acontece em todo o cenário, você vai ver que essa perseguição certamente virá das autoridades. Certamente ela vai chegar das autoridades civis. A gente pode citar N coisas que pouco a pouco já está acontecendo uma perseguição tranquila, que não envolve muito, sim, mas você já começa a ver. A gente pode citar muitas coisas aqui, mas citando algumas, você pode ver o que a palavra de Deus fala sobre o casamento. O casamento fala sobre homem e mulher. E hoje, o que as autoridades, o que o governo, o que as coisas estão falando? Dando uma outra conotação diferente do que está aqui na palavra de Deus. Se você for ver há um tempo atrás, algum mês atrás, acho que um mês atrás, talvez nem isso, foi, e esse é um tema global, tá, irmãos? Esse é um tema global, não é apenas de um lugar. Foi aprovado, na Argentina, por exemplo, o aborto. Foi aprovado. E quem chegou a ver, deve ter visto lá as mulheres fazendo festa, como se tivesse acontecido, fosse uma conquista, uma vitória sensacional. Então todo mundo assim, fazendo uma festa. Uma festa para quê? Para um sacrifício? Um sacrifício de criança. Aí você vê o novo presidente dos Estados Unidos, o Biden, ele já falou que ele vai assinar e vai permitir isso.
tem a história do ACDC antes de Cristo, depois de Cristo, que já entrou numa situação, não é isso? Para tirar. Então, perceba isso, estou citando só algumas coisas. São coisas que pouco a pouco vão perseguindo. Por isso o Senhor falou assim, que nós temos que ter a palavra na nossa mente. Por quê? Pouco a pouco a gente vai aceitando. A gente já não acha que tem tanto problema. Perceba, são poucas coisas que no começo traz um espanto, mas daí a pouco você já vê o filme que vai ter uma relação que é contra o princípio de Deus. Você assistir uma boa, uma novela, um programa qualquer que fale sobre isso, você já não liga mais, você deixa, tudo bem, deixa passar. Você começa a ver coisas que vão contra a palavra de Deus e você começa a aceitar isso. E a perseguição, então, ela já começou, só que ela ainda está branda, vai tirando alguns princípios. Por isso, muitas pessoas vão se esfriando, porque o que? Não conhecem a palavra de Deus. E aí, no dia que chegar a perseguição forte, para valer, ele não vai vencer, porque ele aceitou tantas coisas já. Ele se afastou tanto da lei do Senhor, ele se afastou tanto das coisas do Senhor, que ele não vai conseguir vencer. Se a gente às vezes não consegue resolver, não consegue vencer os problemas de ordem emocional, às vezes até dentro da igreja, a gente não consegue resolver um problema de ordem emocional, de relacionamento com o irmão, que dirá quando começar a mesma perseguição que mexer com a tua carne? Será que você vai suportar? Será que você vai enfrentar e você vai honrar o nome do Senhor? Você não vai negar o nome do Senhor? Porque é muito sério, amado. Às vezes a gente fica dentro, e estou falando com a igreja, às vezes dentro da igreja a gente fica com tanta situação, com o irmão, com isso, com aquilo, e falar, porque meu irmão, aqui é um pronto-socorro espiritual, aqui é um lugar que você vai encontrar a vida cheia de problema mesmo. Aqui é o lugar que você vai enfrentar pessoas difíceis, mas que são tratadas pelo Senhor. Mas se você não consegue suportar esse tipo de situação, e quando mexer com a tua carne, você vai suportar. Então, amados, a gente vai ver que essa perseguição vai vir de autoridades civis, de autoridades. Isso pode ser feito de duas maneiras. Ou vai haver governantes malignos, que eles vão mirar os cristãos, e eu, honestamente, não acho muito difícil acontecer isso, porque nós temos um governo, que hoje ele traz um pouco para o lado cristão, mas a minha pergunta é, e depois que esse governo sair? Porque foi defendido tanto o princípio cristão, e quando chegar um outro governo, como será? Porque o nosso país hoje ele é dividido, um lado e o outro lado. E quando chegar, o que vai acontecer? Porque é engraçado que isso a gente acontece só no nosso país. Até uma coisa boa que você vai fazer, as pessoas simplesmente por ser oposição, elas fazem oposição. Algo que vai beneficiar todos, mas ainda assim, por eu ser oposição, eu vou fazer oposição em ponto final. Não importa se isso vai beneficiar ninguém. É só você ver a guerra que hoje o nosso país tem vivenciado, até sobre essa questão de vacinas. É uma guerra entre presidente, entre governador, e nada acontece, eles ficam perdendo tempo brigando, enquanto de resolver um problema que precisa ser resolvido. Então você vê que provavelmente isso vai vir o quê? De um governante maligno, que vai mirar o cristão, ele vai atacar o cristão. E você já começa a ver o exemplo que eu acabei de citar no novo presidente que assumiu nos Estados Unidos. Já começa atacando valores cristãos, de cara, ele já começa o governo dele atacando valores cristãos. Ou então, irmãos, haverão homens maus, com influência sobre os legisladores, sobre aqueles que legislam as leis, que fazem as leis, pessoas sem princípios ou pessoas ignorantes, que vão ser manipuladas, e vão manipular os governantes o quê? Para atingir os cristãos, para ir contra a palavra de Deus, para ferir o princípio da palavra de Deus. E haverão momentos que, como cristãos amados, nós vamos precisar desafiar a lei para permanecer fiéis ao Senhor. Haverão momentos em que nós precisaremos desafiar a lei para sermos fiéis ao Senhor. Pastor, você está falando que a gente tem que ir contra a lei? Não estou falando isso. Eu estou falando que aquilo que for contra o princípio da lei de Deus,
aí sim eu falo para você, meu irmão, você vai ter que ir contra. Você vai ser o momento que você fala assim, isso não. Isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui eu não vou permitir. Porque isso vai contra a lei do meu Deus. E a lei do meu Deus, ela é soberana. Pedro diz em Atos capítulo 5, versículo 29, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Então vai chegar um momento que você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ser refém de um sistema, ou você vai ser verdadeiramente alguém liberto e transformado pela palavra de Deus, que vai guardar lá no teu coração e na tua mente. E a tua conduta, a tua forma de vida vai ser de acordo com ela. Por isso, a necessidade que eu e você temos de conhecer a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus. Porque no grande dia, nós não teremos justificativas para falar, Senhor, eu não sabia disso. Eu não fui informado acerca disso. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Glória a Deus, amados, hoje no nosso país, a gente desfruta de uma certa paz. Quantos lugares, se você for pesquisar, tiver interesse, no globo, você vai ver quantas pessoas sofrem perseguição, lugares onde a palavra de Deus não entra. Se você for falar do amor de Cristo, você vai correr o risco de ser morto. Em pleno século 21, sim. Então, amados, não é brincadeira. Se você pegar o histórico da Europa, já é um lugar que basicamente está ali, né, se tornando um lugar de muçulmanos. Já não é mais a religião cristã predominante. Pessoas que vão subvertendo sua fé, que vão apostatando. Então já está diferente, às vezes a gente não percebe, mas, uma pandemia começou lá do outro lado e chegou até aqui. Você acha que tudo que acontece lá não vai chegar aqui em algum momento? Quanto mais homens maus ganham poder e influência, mais os nossos dias se tornarão difíceis. E toda essa paz, toda essa liberdade que eu e você nós temos hoje, vai chegar um momento que ela vai ser cerceada. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos estar prontos para não negar o nome do Senhor. Nós precisamos estar preparados para desobedecer às autoridades civis, se isso for necessário, para permanecer fiel a Deus. Por isso a necessidade de nós estarmos juntos. Por isso a necessidade de nós fazermos parte do corpo de Cristo. Estarmos aqui como hoje nós estamos. Por quê, amados? Mas é muito bom você também receber uma transmissão por necessidade de você ouvir uma transmissão ao vivo, como muitos estão ouvindo hoje. Mas eu quero dizer, não existe lugar melhor para você estar, senão junto com o corpo de Cristo, que é aqui. Aqui a gente é corpo. Mas eu também sou corpo quando eu estou ouvindo a transmissão. Você é, meu amado, mas Deus sabe se você pode estar aqui ou não. E o ponto é, e não adianta falar que não, irmãos, porque eu já assisti live. Você não presta atenção, como você presta atenção no culto. Porque você vai para o banheiro, toca a campainha, o filho chama, a esposa fala, o esposo fala, você levanta para ver alguma coisa, vai pegar uma comida, vai fazer alguma coisa e a comunhão você perde. Aqui você tem comunhão. Então pouco a pouco você vai perder a comunhão. Se você não conhece a palavra de Deus, e se você não conhecer, se você não entender a palavra de Deus, quando chegar a perseguição você não vai suportar. E Deus está alertando o seu povo. Quando chegar o tempo difícil você não vai aguentar, sabe por quê? Porque você já não tem comunhão. A tua lâmpada já não está acesa, você acha que está acesa, mas não está acesa. É como eu falei, se você não consegue viver em comunhão, e a Bíblia fala, bom e consolável que os irmãos vivam em união, não em separação. Não é um aqui, outro lá, na sua casa, na outra casa, é comunhão. Comunhão não se faz assim. Então se você não consegue, por isso que eu falei no início, se você não consegue se relacionar com o teu irmão, se você não consegue resolver um problema de ordem que vai mexer com o teu sentimento, como você vai resolver aí? Muitas vezes você quer desistir, quer parar, e quando chegar a perseguição que vai mexer com a tua carne. E Daniel, amados, é um exemplo de alguém de coragem,
de desafiar a lei, quando se tornou necessário fazer. Então, mais uma vez, eu estou reforçando isso. Antes que as pessoas falem assim, o pastor está falando para eu desobedecer a lei. Eu não estou falando para você desobedecer a lei. Eu estou falando que aquilo que ferir o princípio de Deus, aí você vai desobedecer. Porque assim, a Bíblia fala, nós estamos sujeitos à lei. Se você vai sair daqui e você hoje não usa máscara, você está desobedecendo a lei, você está pecando. Se você está na rua e você sabe que existe uma lei que fala para você usar máscara e você não usa, você está pecando. É lei. E a Bíblia fala que nós estamos sujeitos à lei. Agora, a partir do momento que a lei ela ferir a lei do Senhor, aí, meu amado, a hora que você fala assim, eu vou fazer como Pedro, eu vou servir a Deus, eu vou obedecer a Deus, não aos homens. Então Daniel agora é um exemplo de alguém que está fazendo isso. A Bíblia nos conta que Daniel ele foi tirado da sua casa. A gente conhece a história, a gente tem estudado isso no estudo bíblico, nas terças-feiras. Por isso que eu estou continuo encorajando você a participar do estudo bíblico, conhecer a palavra de Deus. E a gente tem aprendido isso. Daniel foi tirado, né? O povo mais uma vez peca contra o Senhor. Deus manda os profetas, o povo não ouve, o povo vai para a idolatria, o povo se corrompe. O Senhor permite que o rei de Babilônia, Nabucodonosor, ele vai lá, destrói tudo, toma o povo cativo. Daniel é separado, cativo, agora para viver ali na corte de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. A Bíblia diz que enquanto ele serve o rei da Babilônia, Daniel ele profetizou e ele afirmou a superioridade do reino de Deus sobre cada reino deste mundo. Quando Nabucodonosor ele tem um sonho, lembra o sonho da estátua, que ele vê lá a estátua, e lá o Senhor ele faz o quê? O Senhor fala através de Daniel que ele era o Senhor. Por isso que Nabucodonosor vai e ele faz aquela estátua de ouro para falar assim, eu não sou apenas a cabeça de ouro daquilo que eu vi, mas eu sou todo o corpo. Por isso ele cria uma estátua de ouro e ele fala assim, olha, todo mundo vai se prostrar diante de mim. E aí você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da estátua. Mas para a gente entender, vamos lá, Daniel, capítulo 2, versículo 31. Daniel vai revelar o sonho para o rei. Tu, ó rei, estavas olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra se soltou, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder e a força e a majestade. Olha lá, ele está afirmando, Deus do céu deu o poder para você, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmigalha e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmigalhará e quebrará. Então olha lá, Daniel agora ele revela o sonho para o rei Nabucodonosor, e ele mostra, rei, você vai cair, porque existe um Deus soberano. Durante os dias de Nabucodonosor não acredita nisso, faz a estátua, porque ele mostra que ele é soberano. Aí ele vai ser condenado a viver como um animal no campo. Tudo para quê? A fim de que Deus estava mostrando para Nabucodonosor que Deus era governante sobre toda a humanidade. Olha lá, Daniel capítulo 4. Estou resumindo, tá, irmãos? Daniel capítulo 4, versículo 17. Esta sentença, olha lá,
é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Então lá, Daniel está reforçando para o rei que Deus é governante sobre toda a humanidade. E ele vai reforçar mais, versículo 26 do mesmo capítulo: quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Então olha lá, ele está reforçando agora o que? A soberania do Senhor. Mas mais à frente, a gente vai chegar no versículo 34 e vai reforçar isso de novo agora. Agora o rei vai reconhecer isso. Ao fim daqueles dias, porém eu, Nabucodonosor, agora o rei vai reconhecer. Ele custou a reconhecer, agora ele vai reconhecer. Levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu, e nos moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, ou lhe dizer que fazes. Então o próprio rei tem que reconhecer a soberania de Deus. Aí vai passar o reino de Nabucodonosor, e Belsassar vai assumir o poder. E o novo rei, o que ele faz? Ele faz uma festa, ele vai fazer uma festa. Ele vai pegar os utensílios da casa de Deus e vai lá fazer as suas festas de orgia, vai beber nas taças, do Senhor, aquilo que foi consagrado a Deus. E aí tem aquele famoso, escrita na parede. E o rei começa, a ficar preocupado, e ele queria que alguém interpretasse aquela escrita. O que estava escrito? Ele não entende o que estava escrito. Então ele ouviu falar, alguém falou para ele: olha, Daniel é alguém que tem esse dom de interpretar. Então chamam Daniel. Quando Daniel ele é chamado, Daniel disse: olha, eu vou interpretar. Mas primeiro ele lembra Belsassar, o rei Belsassar. Olha, a mesma coisa que Nabucodonosor. Ele vai lembrar Belsassar que toda a autoridade é de Deus, e que Deus reina supremo sobre todo governante humano. Onde está isso? Vamos lá, Daniel 5, versículo 18. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações em línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. A quem queria deixar com vida, deixava com vida. A quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria abater, abatia. Quando, porém, o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, a sua morada foi com jumentos selvagens, e fizeram-no comer erva como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, a quem quer constitui sobre eles. Tu, porém, seu filho Belsassar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Então Daniel, mais uma vez, vai reforçar para um outro rei, que Deus é soberano. Eles podem ser rei de Babilônia, mas Deus é soberano sobre ele. Daniel então ele vai, interpreta a caligrafia, explica ao rei que ele estava sujeito a Deus, ele fora julgado por Deus e ele seria punido por ele. E aí tem gente que acha que Deus demora para fazer. Quando Deus quer fazer, meu amado, na hora que Deus quer fazer, faz. Naquela mesma noite, o rei Belsassar foi morto. Então, a Bíblia nos conta que Dario, o medo, ele recebe agora o reino. Ele vira um novo rei. E Daniel então, ele serve a Dario. E o rei ficou satisfeito com ele. Está lá em Daniel capítulo 6, versículo 1 até o 3. Vai mostrar que o rei, aí agora a gente volta para o texto que a gente leu. Vai mostrar o quê? Que Daniel ele se destaca dos demais. E se destacando agora, as pessoas têm inveja dele. E aí eles vão começar a fazer, eles vão conspirar agora. Eles vão conspirar contra Daniel.
Como eu disse, eles conheciam o caráter de Daniel. Com certeza tentaram dissuadi-lo. Com certeza tentaram fazer com que ele se tornasse corrupto. Mas Daniel era incorruptível ali. Eles não conseguiam subverter Daniel, não conseguiam convencer Daniel do contrário. Então eles entendem que agora a única maneira de prender a Daniel, de tirar Daniel, era o quê? Tomar a sua religião ou a sua crença, como você preferir, né? Ilegal. O que eles vão fazer? Vamos tornar a crença dele, ou a religião dele, o que vocês quiserem considerar, vão considerar isso ilegal. Então o que eles fazem? Eles vão elaborar agora uma legislação. Olha lá, eles vão legislar, vamos criar uma lei, vamos fazer alguma coisa que tornaria o quê? As práticas religiosas de Daniel contra a lei. Então eles criam que por 30 dias não pode fazer nenhuma petição a nenhum Deus, nem a um homem, a não ser ao rei. E aí eles chegam diante do rei, convencem o rei a assiná-la. A Bíblia diz, Daniel sabia que a lei foi assinada, e mesmo assim, ele desobedeceu. Ele sabe que a lei foi assinada, mas ele desobedeceu. Ele se recusa a mudar a sua forma, a sua conduta diante de Deus, o seu serviço diante de Deus, para se conformar com o decreto ímpio. Aí a nossa leitura de Daniel capítulo 6, versículo 10, reforça. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha lá, ele não mudou. Ele continua sendo fiel. E aí, amados, quando os inimigos relataram o desafio de Daniel ao rei Dario, o próprio rei tentou fazer alguma coisa, porque o rei gostava de Daniel. Ele tentou, ver, será que eu consigo fazer alguma coisa, revogar essa lei? E ele não conseguiu. Então não tinha como salvá-lo. Aí, depois Daniel foi lançado na cova dos leões. Dario, ele passa a noite inteira jejuando, não come. Aí quando ele sai correndo pela manhã, ele encontra Daniel vivo. Daí Daniel, ele é libertado da cova, e os acusadores de Daniel são lançados na cova do leão. Aí Dario aprendeu com esse evento algo muito importante. Está lá em Daniel 6, versículo 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. 3 reis precisam reconhecer a soberania de Deus. 3 reis precisam reconhecer a grandeza de Deus sobre toda a humanidade. Mas para acontecer isso, Daniel teve o quê? Coragem. Então eu quero, amados, considerar 5 razões pela qual foi preciso coragem de Daniel para desafiar a lei nessa ocasião. Prometo que eu vou ser rápido. Primeira atitude, primeira coragem desafiadora que ele teve. Ele sabia que a lei tinha sido assinada. Ele teve que ter coragem. Uma lei foi assinada. E essa não é uma lei, que ele violou na ignorância. Ele não violou na ignorância. O que talvez, naquela época, talvez quando você violava uma lei, talvez se você não tivesse conhecimento dela, você pudesse pedir clemência. Poxa, eu não sabia, me perdoa, Quando ele foi levado perante o rei. Mas Daniel, ele fez um ato deliberado contra a lei. Ele sabia da lei. Então, a primeira característica, a primeira razão que eu vejo que ele teve que ter coragem foi por causa disso. Porque ele sabia que aquela lei tinha sido assinada. Ele não foi lá e eu não sabia, rei. Ele não poderia jogar o famoso H. Puxa, eu não sabia. Sabe quando a gente sabe das coisas, às vezes a gente quer dar uma que a gente não sabe. Puxa, eu não sabia. Você sabia. Eu não sabia que não podia fazer isso. E você sabia. Daniel, ele não fala, eu sabia. Eu estou ciente. E isso é coragem, irmãos. Segunda coisa. Segundo motivo foi preciso ter coragem para ele. A penalidade
incluía a morte certa. Olha lá, a penalidade era a morte certa. Não tinha para onde correr. Não vai ficar preso aí por um tempo, aí depois você volta. Não, você vai ser lançado na cova dos leões. Naturalmente, né, irmãos, a morte que eu estou falando, do ponto de vista humano, a perspectiva humana era certa. Nós estamos aqui no primeiro momento ignorando que a possibilidade da intervenção do Senhor. Então, humanamente falando, a morte era certa. O cara vai ser jogado na cova dos leões, os leões com fome, eles vão atacar, não vão perdoar. Mas é interessante, isso que é interessante de Dario, né? Ele expressa a confiança em Deus. Ele expressa um desejo esperançoso. Se você ler a história, ele fala assim: o teu Deus te libertará, lá no versículo 16 do capítulo 6. O rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele já demonstra uma confiança em Deus. Então o próprio rei, ele está confiando: olha, eu confio que Deus pode te livrar. Mas é interessante que nada é mencionado acerca de Daniel. O que será que passou na cabeça de Daniel? O que vai acontecer? Você já parou para pensar isso? Daniel foi pego orando, aí ele chega diante do rei, e você vai para a cova dos leões. O que será que passou na cabeça de Daniel? Será que Daniel falou assim: eu não devia ter feito isso, eu podia ter feito tantas coisas, será? Mas aí, amados, a Bíblia não diz isso, mas eu posso imaginar, eu posso conjecturar. E aí eu vou me basear em quem? Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem um maior exemplo aí. O que Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim: rei, não interessa, você vai me jogar na fornalha? Eu vou. Se o meu Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não quiser me livrar, eu vou ser livre de você de qualquer forma. Fé, amados, confiança, certeza. Mexeu com o corpo. Está entendendo? Mexeu com o corpo agora. Não foi só psicológico, não foi só emocional, relacionamento. Não, mexeu com o corpo. Você vai morrer, você vai ser queimado, você vai ser jogado na cova, você vai ser morto. Mas o que? A absoluta certeza de fé, a certeza de que você serve a um Deus, a certeza de que você serve a um Deus poderoso, mas também reconhecer que o quê? Que Deus age de acordo com os seus desejos. Porque às vezes a gente tem aquela fé: não, eu vou fazer isso e vai acontecer, e aí não acontece. Aí tem aqueles que falam assim: Deus se esqueceu de mim. A vontade do Senhor não é soberana. E a gente precisa entender isso. E isso Sadraque, Mesaque e Abednego, eles demonstraram. Se nós formos ou não livrados, a gente vai, não tem problema. Mas o meu relacionamento com Deus, ele é imutável. Se eu tiver que entrar na fornalha e morrer queimado, eu vou morrer queimado, não tem problema. Eles não estão colocando: Deus, olha, estou colocando a minha fé em ação, agora o Senhor faz alguma coisa, o Senhor me livre, hein? Porque olha, é minha carne que vai queimar. Mas e se Deus, se agradar do Senhor que nós sejamos moídos? A palavra do Senhor não fala que agradou o Senhor que Jesus fosse moído, que Ele passasse o que... e se a gente tiver que passar, irmão? Então a morte era certa. Daniel teve que reconhecer que Deus, Ele poderia sim permitir que ele fosse morto na cova dos leões. Então esse é o segundo ponto. O terceiro, esse é um desafio de curto prazo. Era rápido. A lei que proibia, eles de peticionarem a qualquer Deus ou homem além do rei, só estaria em vigor por 30 dias. Eram só 30 dias. Daniel podia ter raciocinado que em vez de enfrentar a morte por violar a lei, ele poderia comprometer a sua fé por 30 dias. Não vou orar, então depois eu volto a servir a Deus. Eu abro exceção sim agora, e depois eu volto a servir a Deus, como eu fazia anteriormente. Por isso que eu estou falando também, amados, de comunhão com o corpo. Não, é só um momento que eu vou ficar na transmissão ao vivo, daí a pouco eu volto. E vai passando, vai passando, e vai passando, e vai passando. Então, amados, era um desafio de curto prazo. Ele poderia ter tentado dar um jeito. Quarto, ele não se escondeu.
E aí vem a continuação. Exatamente por ser curto prazo, o que ele poderia fazer? Vamos raciocinar. O que ele poderia fazer? Ele poderia deixar de orar? Se ele quisesse continuar orando, ele não poderia continuar orando? Quem ia saber? O que ele tinha que fazer? Fecha a janela. Ninguém está vendo. Fecha a janela. Mas em vez de ele fechar as janelas e tentar passar despercebido, Daniel manteve as janelas abertas enquanto ele orava ao Senhor. Ele poderia ter tentado evitar o problema, mas ele não fez. Será que o que a gente faria? Será que a gente vai se esconder quando chegar a perseguição? Quinto, amados, quinta razão que ele teve que ter coragem: o rei assinou a lei. Até aquele ponto, repito, até aquele ponto, ele tinha um relacionamento muito bom com Dario. Ele tinha. Mas mesmo que o rei não estivesse escrito a lei, ele assinou ela. Ele concordou com aquilo que falaram. Então não haveria garantia de como que o rei reagiria quando ele recebesse a notícia de que Daniel, ele estava fazendo petição a outro Deus. Ele não tinha garantia alguma, irmãos. Ele poderia ter simpatia por Daniel, já que a lei era injusta, o que realmente ele fez. Ele continuou com a simpatia, mas ele também poderia ter respondido com ódio, pelo que Daniel falou. Afinal ele assinou a lei, você está me desobedecendo, assim como o rei Nabucodonosor ele fez. Ele ficou irado quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua. Tanto que o rei ainda falou assim: olha, eu vou te dar mais uma chance, se prostra aí e você não vai entrar, né, na fornalha de fogo ardente. Então Dario poderia ter agido como Nabucodonosor. Então olha a coragem que ele teve que fazer. Eu não sei qual vai ser a reação do rei, porque as reações humanas, amados, muitas vezes elas são imprevisíveis. É aquela coisa, às vezes se a gente quebrar uma coisa, a gente não sabe qual é a reação da pessoa, do dono, por exemplo. Ele pode ficar furioso, ele pode não dar a mínima. Às vezes a gente fica desesperado: poxa, eu quebrei isso, quebrei aquilo outro. O que vai acontecer agora? E às vezes ele não vai ligar, não tem problema. Daniel, ele escolheu ser fiel a Deus, sem considerar como o rei Dario reagiria. Então, eu vejo 5 motivos, talvez você vai encontrar mais, 5 razões por que ele teve que ter coragem. Daniel sabia o que era certo em relação a orar a Deus. A Bíblia diz que quando Salomão ele termina a construção do templo, o Senhor disse lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Durante esse período difícil, amados, Daniel continuou a orar ao Senhor, como ele esperava, como o Senhor esperava que o povo dele também fizesse. Daniel permaneceu fiel. Você não vê falar que outras pessoas foram para a cova, só Daniel. Daniel ele fez questão de mostrar que ele servia ao Deus, e mais do que nunca, Daniel ele tem essa continuidade de reinados, Nabucodonosor, Belsazar, Dario, de Deus falando através de Daniel: eu sou Deus sobre todo governante da terra. Então Daniel sabia que o negócio era ser fiel a Deus e continuar orando. Era mais importante do que se conformar com uma lei humana injusta. O perdão, amados, e a cura que Deus ele prometeu para mim e para você, vale muito mais do que qualquer favor de um rei humano. Deus prometeu algo maior para a gente. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado. Estava conversando com a minha esposa isso ontem. A gente estava conversando, às vezes a gente fica tão preocupado que Deus não fez isso, Deus não realizou aquilo, Deus não libertou, Deus não sarou, Deus não curou, Deus não abriu aquela porta, quando o Senhor já entregou a maior dádiva para a gente. O Senhor nos entregou a salvação, o Senhor nos deu o direito, nos reaproximou. E a gente reclama com o Senhor quando Ele já deu o mais importante para a gente.
Ele deu uma maior bênção para a gente. E a gente se preocupa com as menores e reclama com as menores. A gente é capaz de abrir mão da maior pela menor. E quando a gente faz isso? Quando muitas vezes muitos se apostatam a sua fé, saem da presença do Senhor, porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo outro, porque aconteceu um problema, aconteceu aquilo outro, e ele não entendeu o maior presente que o Senhor entregou, quando ele se entregou naquela cruz do Calvário, quando ele morreu por mim e por você, e nos aproximou, para que nós nos arrependêssemos, nós tivéssemos o direito de nos arrepender, de voltar, de reconhecer os nossos maus caminhos, nos humilharmos do Senhor, e ele fala assim: vem filho, vem. Ele orou a Deus como sempre fazia, independente das circunstâncias. Agora, para a gente terminar, qual que é a aplicação para nós? Qual que é essa aplicação para nós, pastor? A gente não sabe, como eu disse, quando a perseguição ela vai ficar forte. A gente não sabe, mas a gente já precisa aprender com o exemplo de Daniel, e precisamos guardar na nossa mente, no nosso coração. Primeira coisa, quero citar 4 aplicações para nós. A primeira coisa, a primeira aplicação: a gente não pode esperar poder alegar ignorância. Embora às vezes seja verdade que aqueles que não têm conhecimento de uma determinada lei, né, eles podem pedir clemência quando eles são apanhados no ato, seja lá o que for, a gente deve ser fiel a Deus, irmãos. Estejamos ou não conscientes de uma lei que proíbe o serviço a Ele. Quando Pedro e João eles foram ordenados para não falar ou ensinar acerca de Jesus, do nome de Jesus, eles disseram lá em Atos, capítulo 4. Vamos lá em Atos. Vamos ler que é interessante isso aqui. Atos, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 15. Pedro e João eles estão pregando, falando do amor do Senhor. Aí no versículo 15, versículo 14: Vendo, porém, com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer contra eles. Todavia, mandando-os embora do sinédrio, discutiam entre si: o que havemos de fazer a esses homens? A todos os que habitam em Jerusalém é sabido que por eles foi feito um sinal claro, e não o podemos negar. Para que isto, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles, porém, ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-os ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então, olha lá, de forma alguma a gente pode negar o nome do Senhor. Você sabe de onde o Senhor te tirou, você sabe o que o Senhor fez com você, você sabe aquilo que Ele entregou para você, e você jamais pode negar o nome dEle. Você precisa ter essa consciência. Quando foram presos pela segunda vez, lá em Atos também, capítulo 5, versículo 29, eles vão dizer assim: devemos obedecer a Deus e não aos homens. Eles não alegaram ignorância. Eles conheciam a lei, mas eles voluntariamente aceitaram desobedecer a lei a fim de cumprir o propósito do Senhor. Então, amados, a gente não pode esperar alegar ignorância lá na frente, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Não adianta a gente chegar e falar assim: eu não sabia, Senhor. Você sabia, você está ouvindo. Então a gente tem uma escolha. Vai chegar um momento que a gente vai ter que ter uma escolha definitiva. O que a gente vai fazer? Segundo, devemos ser fiéis mesmo que a punição seja certa. É muito lindo, né? E eu sei que muitos irmãos gostam de compartilhar no WhatsApp. Eu mesmo, o negócio passou 2 anos atrás. Eu recebi há um tempo atrás: vamos orar pelos missionários que vão ser mortos. O negócio já aconteceu 2 anos atrás. Até brinquei assim: bom, se eu já for orar, já foi, meu irmão, porque já foi 2 anos atrás. Mas o que eu quero dizer com isso é: pessoas estão morrendo.
pelo nome do Senhor, mesmo com a punição certa. Eu acho uma coisa muito linda, Hebreus capítulo 11. A pastora Fátima pregou sobre isso, mas algo me chamou muita atenção. No 35, no versículo 35, a parte B, que diz assim, Hebreus 11, 35, a parte B. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Você consegue entender o que é isso? O que está falando aqui? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Ei, escolhe a Deus, nega o nome do Senhor, então você vai ser livre. Se você não negar, você vai ser morto. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Eles receberam a oportunidade, nega o nome do Senhor e você vai ser livre. Eu não vou negar o nome do Senhor, para alcançarem uma melhor ressurreição. Cara, que lindo isso. E vem a pergunta, será que a gente faria isso? A gente ora pelos missionários, mas quantos de nós temos coragem de ir lá sabendo que a morte é certa? De falar o nome do Senhor. E às vezes a gente acha que a situação está ruim para a gente. Mesmo que a punição seja certa, irmãos, a gente deve suportar com alegria. Atos capítulo 5, versículo 40, olha que coisa linda de novo. Atos capítulo 5, versículo 40. E concordaram com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem o nome de Jesus. Então os deixaram ir. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Tem noção do que é isso, irmãos? Tem noção do que é ser fiel? É você apanhar e você sair feliz. Eu apanhei pelo nome do meu Senhor. Eu apanhei, eu fui açoitado para honrar o nome do meu Deus. E eu me alegro por isso. A minha carne está doendo, mas eu me alegro por isso. Sabe, amados, isso é muito sério. A gente precisa começar a ter uma outra perspectiva do cristianismo. A gente olha sempre, Deus vai fazer, é isso. Deus é amor, amados, Ele é amor, mas também é justiça. E vai chegar o tempo. A gente precisa entender isso, as duas coisas. Elas andam juntas. Andam lado a lado. Suportar com alegria por causa da recompensa que nos espera por nossa fidelidade. Mateus capítulo 5, versículo 11. Diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É estar preparado, amados. Quando a gente fala preparado, é estar preparado para tudo. Terceira aplicação para a gente: não devemos nos comprometer temporariamente pensando que a situação vai melhorar mais tarde. Não devemos nos comprometer temporariamente pensando que a situação irá melhorar mais tarde. Em primeiro lugar, a situação pode não melhorar no futuro. Se a gente pensa muito, não, vai melhorar. A gente não sabe, irmãos. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 7, vai dizer assim: se ninguém sabe o que vai acontecer, quem poderá dizer-lhe quando acontecerá? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Situações que pensamos ser temporárias podem não ser. Então, se nós comprometermos a nossa fidelidade, pode acabar sendo uma situação permanente.
se comprometermos a nossa fé, talvez não tenhamos mais tempo para nos arrependermos. Então cuidado com qualquer escolha que você fizer. Os tempos estão mudando. Cuidado, Deus está alertando a gente. A gente acha que às vezes vai melhorar. Cuidado. É o que eu falei, os valores estão se corrompendo pouco a pouco. A gente não pode se dar ao luxo de arriscar, irmãos, o destino da nossa alma por um compromisso temporário. A gente tem que ser como Elias. A gente não tem que se esconder. Quando o negócio pegar, eu não posso me comprometer, não, daqui a pouco vai mudar esse cenário e Deus vai fazer alguma coisa. Cuidado. A palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então a gente tem que se atentar, irmãos. Daniel, ele poderia se comprometer temporariamente com aquilo que o governo falava. 30 dias. Mas ele não aceitou. Depois melhora. A situação melhorou para ele. Sabe por quê? Porque ele honrou a Deus. E aí mudou todo o cenário daquele reinado. Então uma atitude nossa. Deus está falando para você, não se misture. Não se comprometa com aquilo que não é meu. Não vá contra aquilo que Deus falou para você. Aquilo que Deus ensina na palavra dele. É aqui que você tem que seguir. Quarto e último para a gente terminar. A gente não deve se preocupar com a reação ou aprovação dos outros. Hoje nós vivemos numa sociedade que se preocupa muito com a aceitação, com o que os outros pensam. O que minha mãe vai falar, o que meu pai vai falar, o que fulano vai falar, E eu não estou dizendo agora no sentido de obedecer pai e mãe, tá? Estou dizendo no sentido de obedecer às leis de Deus. Fazer o que Deus quer. Às vezes a gente se preocupa e espera muito a aprovação dos outros. Quando Pedro e João, lá em Atos 4,19, eles foram instruídos pelo concílio que a gente leu, a não pregar mais. Eles responderam o quê? Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a voz do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Eles não se preocuparam com nada sobre o que aqueles homens no conselho reagiriam. Não estou nem aí o que eles vão fazer. Quiser me prender, vai me prender. Quiser me aceitar, eles vão aceitar. Eles têm poder, ok. Eu não vou lá resistir, tá bom. Você me açoita, você faz o que você quer fazer. Mas eles estavam determinados em obedecer ao Senhor. Deus está falando para você, para de se preocupar com a reação ou a aprovação dos outros. A gente se preocupa muito. Ah, mas se eu fizer aquilo, se eu falar, vai ficar bravo comigo, vai ficar chateado. Meu irmão, o importante é honrar o nome do Senhor. O importante é você fazer o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. Isso é importante. Doa quem doer, irmão. Doa quem doer. A gente tem que começar a viver isso. A palavra do Senhor, eu vivo de acordo com a palavra do Senhor, eu não vivo. O problema de Eli foi o quê? Ele permitiu, ele foi permissivo com os filhos. Então eu tenho que fazer a vontade do Senhor, doa quem doer. Se é na minha carne, se não é na minha carne, doa quem doer. É a perseguição, amados. É o que eu falei, quando chegar na carne, e aí? A gente precisa estar determinado a obedecer ao Senhor. Vamos ficar de pé. Uma vez que a sociedade, o mundo se torna mais ímpio, a perseguição contra os cristãos se tornará mais comum e mais severa. Vai afunilar, irmãos. A menos que nosso país ele sofra uma mudança significativa de direção, o que honestamente parece não ser o cenário, a gente deve se preparar para uma perseguição no futuro, onde os valores cristãos vão ser corrompidos, vão ser tirados, leis vão ser criadas para cercear, para impedir. O desafio, amados, deliberado de Daniel, a lei do homem, foi a diferença. Ele permaneceu fiel a Deus. Isso tem que ser um exemplo que a gente precisa lembrar hoje. Isso tem que ser um exemplo que a gente tem que seguir hoje. Não importa que leis possam ser aprovadas, ou quais penalidades possam ser impostas, para a gente seguir o nome do Senhor, a gente vai seguir, não importa o que aconteça.
A gente deve estar preparado e repetir como Pedro e João e falar: Senhor, eu vou honrar o teu nome. Devemos obedecer a Deus e não aos homens. Por isso quero que você feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar nessa noite, pedindo que Deus nos fortaleça, pedindo que Deus nos edifique e que verdadeiramente nós sejamos a habitação do Senhor, para nós enfrentarmos o que tivermos que enfrentar. Porque todos, reis, príncipes, verão o poder do Senhor. E a gente tem que enxergar, a gente tem que ver o poder do Senhor, irmãos. A gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que olhar para Cristo, indiferente às circunstâncias. A gente tem que saber: Senhor, eu vou honrar o teu nome, não importa o que aconteça. Se eu tiver que abrir mão do que eu tiver que abrir, eu vou abrir. Porque mais importante é obedecer ao Senhor. E eu sou o teu povo. Eu quero declarar que tu és o que governa a minha vida, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, a tua palavra foi ministrada. É uma palavra de alerta para nossas vidas, Senhor Jesus. Uma palavra para nós nos despertarmos, uma palavra para nós enxergarmos, Senhor, que, Senhor, os dias, eles estão se afunilando a cada dia, Senhor. E a tua palavra mesmo diz que virá um tempo de perseguição. Um tempo, Senhor, onde, Senhor, nós precisamos estar firmados e alicerçados em Ti. Mas nessa noite, meu Deus, que nós como igreja, Senhor, nós estejamos ligados em Ti, Espírito Santo. Pai, que nós olhemos somente para Ti, Senhor. Espírito Santo, toca, Senhor Jesus. Toca, Espírito Santo. Sobre, Senhor, cada vida, Senhor, que está ouvindo essa mensagem hoje. Senhor Jesus, Senhor, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, alcançar a cada um agora. A cada coração, Senhor. Aonde, Senhor, eu não posso, Senhor, o Senhor pode. A tua palavra mesmo diz que é o Senhor quem convence o homem e a mulher do pecado, Senhor. Por isso, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, tocando, Senhor, a cada vida, Senhor. Vem, Espírito Santo, manifestando, Senhor, e trazendo entendimento para cada vida. Que ninguém entenda, Senhor, nada oculto, mas que o Teu Espírito Santo revele a cada um. Que a gente possa enxergar, Senhor, e nos prepararmos e sermos como Daniel, sermos como Sadraque, Mesaque e Abednego, pessoas que honraram o Teu nome, pessoas que não se importaram com as situações, mas que se preocupavam em honrar o Teu nome e fazer a Tua vontade. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, renova as nossas forças se necessário for, que nós estejamos mais perto de Ti, que nós estejamos mais ligados em Ti, que nós jamais deixemos as nossas lâmpadas se apagarem, que nós estejamos queimando todos os dias, que nós tenhamos lenha para queimar, Senhor Jesus, e o nosso óleo venha estar protegido até o dia que o Senhor vir, para mim, para cada um de nós, em nome de Jesus, amém.